Olá, aqui é o professor Felipe e esse é mais um vídeo do meu canal, da minha fanpage. Nesse vídeo eu quero te falar sobre negociações psíquicas. Algumas negociações que acontecem no seu subconsciente e que você ficando presente para esse tipo de experiência que acontece dentro do seu subconsciente, você começa a ficar mais presente para esse tipo de negociação e tomar consciência dessa negociação. Por que acontece? No nosso subconsciente, tudo começa pela convicção. O que é uma convicção? Convicção é algo que você acredite, é algo que você acredita que aconteceu e você toma como verdade aquela convicção. E de tanto acreditar, uma convicção ela se transforma numa crença. A crença ela tem um ingrediente, um fator a mais que uma convicção. A crença você tem uma ação. Por exemplo, alguém que não acredite em que o governo dá certo, tem uma convicção. Agora, alguém que vai lá, briga, bate na porta do governo, chama atenção, essa pessoa tem uma crença de que não dá certo. Então, só para você entender um pouco do que é uma convicção, o que é uma crença. Com isso, a gente tem também um fator que acontece no subconsciente que se chama neuroassociações. O que significa essas neuroassociações? São associações que a gente interpreta como verdade no decorrer. Então, por exemplo, aconteceu algo, você vai num determinado lugar, vamos usar a academia. Você vai para a academia, tem uma primeira experiência com a academia e por algum motivo que seja, aquela experiência não foi agradável. Você não se sentiu bem, você passou mal, você teve uma experiência ruim dentro da academia. Então isso gera uma neuroassociação à dor, a sofrimento, a algo ruim. E aí você tem a convicção de que a academia não é bom para você. Então, e aí o fato disso acontecer, isso te faz ter essa convicção. E você com essa convicção, o que vai acontecer? No primeiro instante é uma convicção. Mas aí vai acontecendo coisas, você vai se fortalecendo de alguns significados que dê mais credibilidade a essa convicção. Como, por exemplo, alguma pessoa, algum amigo falar: eu também não gosto de academia. Ah, sério? Eu também não gosto, academia não é pra mim. E isso tudo vai fortalecendo essa convicção que vai se transformar em uma crença. Então, quando se transforma em uma crença, é aí que tem um problema, porque se você tem uma crença ruim de algo, vai ser muito difícil você mudar. Agora, quando você tem uma crença de algo que é benéfico, isso te dá muito mais resultado do que uma convicção. Então, qual que é o sentido? É na associação, é provocar uma associação diferente. Porque o que acontece? Todo o processo de decisão, ele só tem uma questão perante esse processo de decisão. Lá no seu subconsciente só vai ser feita uma questão: eu vou evitar dor e eu vou aumentar prazer. Essa é a única questão. Se eu vou fugir da dor, se você vai fugir da dor e se você vai aumentar a sensação de prazer. O que é procrastinar? Procrastinar é isso. A sensação de dor momentânea é maior. Ela é maior no momento do que depois. Então, por que você procrastina? Porque fazer aquilo, procrastinar é você deixar de fazer algo que precisa ser feito. Então, algo que vai ser doloroso ser feito, mas você acaba adiando. E aí quando chega em cima da hora, no outro dia você tem que entregar um trabalho, ou não tem jeito, você tem que fazer, o que aconteceu? O significado de dor de não fazer se tornou maior do que fazer. Então, essa é a questão: eu vou ter dor ou eu vou ter prazer? Então, a todo momento a gente está se questionando: é dor ou é prazer? É dor mais voltados para o prazer e menos para a dor. E a grande sacada é você pensar sempre em longo prazo. Sempre que a gente pensa em curto prazo,
dá errado. A gente tem sempre que pensar em longo prazo. Por quê? Porque as dores que você deve, os prazeres que devem ser evitados são os prazeres que resultarão em dores posteriores. Então, o prazer de não ir na academia deve ser evitado, porque futuramente vai te causar uma dor muito maior. E as dores que devem ser buscadas devem ser aquelas dores momentâneas, mas que vão provocar um prazer maior a longo prazo. Então, o enfrentamento da dor é que gera o resultado. É por isso que o processo de problemas, de sentir dor, é por isso que a dor é um instrumento fundamental na mudança da convicção. Então, o que acontece? Se você não gosta de academia, você precisa associar academia com algo bom. E aí eu não sei como é que cada um tem uma maneira de fazer isso. É por isso que o autoconhecimento é a busca-chave, porque todas as respostas estão dentro da gente. Então, a busca é se conhecer mesmo. Então, para finalizar, como é que você muda uma convicção? Uma pessoa adquiriu o hábito de fumar e ela não quer mais fumar. Então, o grande segredo é ela enfrentar a dor de não fumar para ter um prazer prolongado na frente. E aí, como é que você faz essa associação de que trocar o ato de fumar, que significava um prazer, por um ato que significava uma dor? Eu acredito que no ato de fumar, por exemplo, se você toma a decisão, porque tudo vai dar decisão, não adianta falar, buscar solução para qualquer coisa, porque a solução está em decidir. Quando você decide e aí você tem uma estratégia que permita essa decisão ser consistente, as coisas acontecem. Mas o primeiro passo é decidir. Eu decido parar de fumar agora. Então, qual que é uma ação boa para você parar de fumar? Você tem que ligar o sentimento de fumar a algo doloroso, que aí você vai mudar essa associação. Por quê? Porque a gente sempre está fugindo da dor. Então, você pega um maço de cigarro, fuma todos até passar muito mal, até ter uma dor, até teu corpo vomitar, se brincar e parar em um hospital. Por que isso? Para provocar uma dor massiva com aquele sentimento, com aquele processo de fumar, porque aí sim você vai estar gerando uma associação melhor. Eu aprendi isso no livro do Tony Robbins. Tony Robbins é um palestrante dos Estados Unidos e ele nunca teve acesso às drogas por conta da associação que ele teve quando mais novo. Quando mais novo, na escola dele, a turma dele foi levada dentro de uma clínica que recuperava dependentes químicos. E era muito feio, muito esquisito o que ele via dentro dessa clínica, ele conta no seu livro. Com isso ele teve uma associação negativa ao uso de drogas. Então isso fez com que ele nunca usasse droga por conta dessa associação de dor. Então o grande segredo, a grande sacada, se você não gosta de academia ou não gosta de algum comportamento que você tenha, você tem que ligar esse comportamento a associar ele à dor, porque quando você associa esse comportamento a um sentimento de dor, você vai evitar ele com o tempo. Essa foi a sacada. Você tem que prestar atenção na relação entre dor e prazer nesse processo de decisão. Toda vez que você for tomar uma decisão que requer, que você sente que vai ser doloroso a curto prazo, mas vai te proporcionar um prazer a longo prazo, se é doloroso é porque precisa ser feito, ou ao contrário, se aquilo vai te provocar um prazer momentâneo, mas uma dor futura, não deve ser um prazer que deve ser feito. Você deve procurar as dores curtas com prazeres maiores
os prazeres maiores a longo prazo com as dores curtas. Essa foi a sacada, esse foi mais um vídeo. Se fez sentido para você, não deixe de se cadastrar na minha lista para você receber em primeira mão esses conteúdos e compartilhar, curtir minha fanpage. É esse tipo de interação que me motiva a produzir mais, a pesquisar mais, a estudar mais. E é isso aí, até o próximo vídeo.